Eu sou a Rosana e hoje eu vim falar um pouco para vocês da minha experiência com terapia através dos chakras, usando óleos essenciais e outros recursos terapêuticos. Sou terapeuta holística, pratico e aplico já há algum tempo várias terapias e o que eu vou apresentar aqui é a minha experiência pessoal com a comunhão de algumas terapias utilizadas no chakra. O objetivo dessa terapêutica é limpar memórias, traumas, cordões energéticos, nutrir células, órgãos e energia vital, estabelecer o fluxo de energia celular, restaurar o equilíbrio físico, mental e energético, e despertar para o amadurecimento espiritual através do autoconhecimento e seu poder interior. Estes resultados eu tenho obtido através das minhas experiências já há alguns anos. Como seres energéticos, nós mobilizamos uma série de energias de variadas procedências, as quais nos servem de fonte de equilíbrio ou desequilíbrio conforme a sua natureza. Intercambiamos com o ambiente no qual vivemos o tempo todo. Esse intercâmbio é feito tanto no plano horizontal como no plano vertical. Do solo, nós absorvemos energia telúrica, e do céu, nós absorvemos a energia do cosmos. No plano horizontal, nós absorvemos a energia da natureza, dos seus elementos, e de outros seres humanos. O tempo todo, a vida nos fornece energia, então uma corrente cristalina de energia de várias origens circula o tempo todo pelo nossos chakras funcionam como transformadores dessas energias que recebemos da natureza, do cosmos e desse intercâmbio que fazemos. Após transformadas, essa energia é direcionada para o nosso corpo astral e para as células físicas do nosso corpo. Os chakras se movimentam no sentido horário e sua rotação e tamanho dependem do grau de evolução espiritual de cada ser. O que diferencia os chakras, a sua vibração energética, são a frequência, o comprimento de onda e a cor do espectro solar no qual eles vibram. A rotação dos chakras se dá afunilada e eles estão localizados ao longo do tronco do nosso corpo. Quando o chakra gira, ele emana e absorve sua frequência e cor particular relacionada a um dos 7 raios do arco-íris. Na terapia através dos chakras, nós usamos os 7 chakras considerados principais, que são o chakra básico, o chakra esplênico ou umbilical, o chakra do plexo solar, chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal e o chakra coronário. Os chakras aspiram e transformam a energia universal e as distribuem nas células do corpo físico através dos nadis, uma rede de nervos ou canais psíquicos do corpo etérico, que funcionam ao longo do sistema nervoso autônomo e da coluna vertebral. Cada chakra está diretamente relacionado com uma glândula do sistema endócrino, interferindo assim no funcionamento geral de todo o sistema endócrino. As glândulas, além de secretar hormônios, registram diversos parâmetros que permitem variar as secreções em função das condições exteriores e interiores do corpo, definindo assim o equilíbrio homeostático do corpo humano. Cada chakra é uma ponte que conecta todos os corpos espirituais e supervisiona diferentes aspectos da vida, dos pensamentos e da energia. Eles equilibram, armazenam e distribuem as energias da vida e da consciência através do corpo. À medida que esses canais se enchem de energia, se livram de bloqueios e são equilibrados, resultando em saúde física e maior crescimento psíquico. A energia se desloca
no sentido ascendente. Observamos que a circulação da energia pelos canais tem a mesma forma do DNA, mostrando assim este processo de evolução através da terapia do chakra. Os 7 chakras principais estão localizados ao longo da coluna vertebral no canal Sushumna, onde é atravessado pelos canais Ida e Pingala. O fluxo da energia nesses 2 canais tortuosos lembra a forma da molécula de DNA de duplo filamento. A energia se eleva pelos chakras da Kundalini ao longo desses canais, levando as informações e distribuindo para todo o corpo através do sistema nervoso autônomo. Os chakras da Kundalini estão localizados na aura do duplo etérico, também conhecida como aura do corpo físico. O duplo etérico é a camada de energia mais próxima do corpo físico denso e é o reflexo deste. A doença se manifesta no duplo etérico antes de atingir o corpo físico. Por isso, ela pode ser curada e eliminada nesse estágio. Os chakras contêm informações sobre o nosso propósito na vida e podem dar instruções sobre como atingi-lo. Através da meditação, nós podemos acessar essas informações. Quando temos uma ideia clara desse nosso propósito na vida, tornamos-nos pessoas mais produtivas, satisfeitas e tranquilas. Um bloqueio energético nos chakras ou nesses canais dificulta nossos planos e realizações e obscurece a nossa percepção desse propósito de estar na vida. Ao limparmos o chakra, nós eliminamos esses bloqueios e voltamos a uma caminhada fluida na vida. Podemos fazer uso de vários recursos terapêuticos para nutrir e limpar os chakras. Um dos recursos terapêuticos que eu mais utilizo e gosto são os óleos essenciais. Os óleos essenciais eles podem ser usados individualmente, ou seja, um aroma para cada chakra, ou posso fazer uso de sinergias. Em um aroma para cada chakra, eu posso definir avaliando. Primeiro faço uma avaliação da pessoa que vai receber a terapêutica. Eu posso usar um aroma para cada chakra, ou eu posso fazer uso de um único aroma para todos os chakras. Vou citar como exemplo, se a pessoa tem um problema de relacionamento familiar que trava a sua caminhada na vida, que gera algumas travas emocionais, nós podemos usar o óleo de lima Tahiti em todos os chakras para promover uma limpeza e, em seguida, após essa limpeza, nós podemos usar um óleo de pau rosa para fortalecer o eu dessa pessoa e essa pessoa poder seguir a sua caminhada na vida. Uma outra dica seria o óleo de bay, pimenta da Jamaica, quando acontece de ter algum trauma familiar que se torna um segredo, uma condição onde ninguém fala no assunto e fica sendo um segredo da família. O óleo de bay pode ser usado no chakra do plexo e umbilical para poder fazer uma limpeza nessa memória. Podemos também fazer uso dos óleos de gerânio, rosa ou pau rosa para nutrir o chakra cardíaco em processos de câncer de mama. Esses óleos vão despertar tanto o amor próprio quanto o amor incondicional para auxiliar no processo de recuperação da pessoa que está com este adoecimento. No caso das sinergias, a minha experiência é mais em nutrição. Normalmente as sinergias elas vão nutrir o chakra, trazendo mais conforto ao corpo e promovendo assim um equilíbrio geral. Os óleos essenciais eu posso usar com outras ferramentas terapêuticas, ou seja, pode ser usado com cristais, com cromoterapia, para potencializar essa terapia e você obter um resultado mais profundo. A vantagem dos óleos é que eles vão trabalhar tanto no corpo físico quanto no emocional e no mental, com uma rapidez muito grande, ativando
o nosso sistema límbico, as nossas memórias e fazendo surgir estas memórias e através do conhecimento que temos dos óleos essenciais podemos usar outros óleos para auxiliar nessa recuperação. As essências florais também são um ótimo recurso terapêutico para serem usados na terapia através dos chakras. Segundo Ellen Cady, as flores desabrocham pouco a pouco, lenta e suavemente, sob a luz do sol. E a alma também nunca deve ser forçada ou coagida, pois desabrocha no momento certo para revelar sua verdadeira beleza e esplendor. Dentro dessa característica da essência floral, essa terapia através dos chakras, ela pode ser trabalhada com um pouco de afinidade com a essência de cada flor, né? Podemos usar e auxiliar no processo terapêutico do tratamento. Ou podemos auxiliar um tratamento médico com esta terapêutica. Vou citar aqui um exemplo, né? Nós podemos fazer uso do milefólio, que é a Aquileia milefólia, junto com uma pedra de turmalina cor-de-rosa sobre o chakra do coração para trabalhar o próprio órgão, tá? Ele vai aliviar essa construção, vai aliviar e proteger o coração e equilibrar as emoções conflitantes desta vida e de vidas passadas. Ajuda a dissipar mágoas e ressentimentos do passado e estimula a cura dos corpos emocional e astral, aproximando o duplo etérico do corpo físico, inspirando segurança, proteção e alegria. Uma outra dica muito boa para trabalhar o perdão. Nós podemos usar a essência floral de bromélia, bromélia cor-de-rosa, junto com uma pedra de quartzo rosa, também no chakra do coração. Essa construção vai ajudar a revelar segredos do coração, curar mágoas do passado e incentivar a expressão das emoções. Ameniza também a aflição, a vergonha e a culpa. Facilita a expressão das verdades guardadas no coração, facilita o desapego e inspira o perdão, aliviando assim a ansiedade e processos que possam estar danificando o órgão físico. A quintessência espargírica é um outro recurso terapêutico bastante eficaz na terapia através dos chakras. Vou citar a quintessência espargírica de limão, que é excelente para trabalhar sensibilidade, falta ou excesso, né, de sensibilidade e pensamentos ruminantes pessimistas. Tá? O limão ele vai trazer de volta o calor ao coração e vai ensinar a construir segundo o tempo natural das coisas e dos ambientes. Ele favorece a concentração, levanta o ânimo e clareia as ideias. Então ele pode ser usado do chakra básico até o chakra coronário, promovendo uma limpeza e ao mesmo tempo nutrindo e fortalecendo esta condição que a pessoa possa apresentar como ausência. Em quadros clínicos, né, vamos dizer assim, sintomas clínicos, essa quintessência ela pode ser usada para tratar se a pessoa apresentar afta, anemia, uma atonia digestiva, bronquite alérgica, celulite, a depressão com isolamento, frieiras, insuficiência circulatória e pancreática ou obesidade. Então, a quintessência de limão ela pode ser usada em todos os chakras para poder fazer essa limpeza e auxiliar, inclusive, nesses quadros clínicos. Podemos também fazer uso de remédios homeopáticos para tratar os nossos chakras. Eu vou citar aqui como exemplo o medicamento Tuia occidentalis, que é considerada na homeopatia a árvore da vida e um ótimo remédio para tratar culpas, né? Culpas que vamos agregando, aquela pessoa que carrega o mundo nas costas e que sente toda a culpa do mundo. Né? Normalmente essa pessoa apresenta um quadro
de desligamento de Deus, como se ela se sentisse desligada de Deus. Ela sente um certo desprezo da sua condição humana, né, da sua relação corpo e alma, porque ela quis ser uma essência pura, mudar a sua hierarquia, mas ela foi contra a sua natureza, contra a sua existência corpórea, contra si mesma e contra a sua identidade. Então, essa pessoa tem essa dificuldade na caminhada, né? Normalmente apresenta um padrão clínico de excesso de pólipos, muitas verrugas, processos de leucorreias persistentes, rinites crônicas, processos ulcerativos e com fístulas, asmas persistentes também. Então, a tuia é um medicamento que vai poder auxiliar nesses tratamentos, e, inclusive ele pode ser usado somente no chakra básico, ajudando na reestruturação desta pessoa. A musicoterapia é uma outra excelente terapêutica para utilizarmos na terapia através dos chakras. Em conjunto com a meditação, nós podemos facilitar o acesso a memórias e, ao mesmo tempo, nutrir cada chakra, que entrará em ressonância com a nota musical da música e, assim, se harmonizará vibracionalmente. A cromoterapia é um outro excelente recurso terapêutico para tratarmos os chakras. Nós vamos usar a cor do espectro solar, né, a vibração do espectro, para tratar cada um dos chakras. Podemos usar a cor do próprio chakra para nutrir e restaurar o fluxo de energia nessa região. Essa é uma terapêutica que eu uso há muito tempo, já tem 10 anos que eu uso com frequência. Inclusive, assim, carrego minha ferramenta de cromoterapia, assim como óleos essenciais, são sempre ferramentas de primeiro socorro. Quando você faz a aplicação da cor no chakra, você promove uma liberação do fluxo de energia nessa área, e esse fluxo de energia ele vai corrigir e reativar o campo vibratório celular, promovendo assim um reequilíbrio energético e um melhor funcionamento das células desta região. A cromoterapia ela pode ser usada junto com os óleos essenciais, com a música, pode ser usada junto com os remédios homeopáticos, florais. Existem várias maneiras e o uso frequente no chakra, se você for fazer uso diariamente, ele vai limpando o seu chakra e vai fazendo surgir as memórias também, trazendo à tona as memórias que possam estar aí obstruindo a sua caminhada na vida. Nós podemos também usar uma outra cor que não seja a do chakra para fazer ou uma liberação do fluxo de energia nessa área, ou então para dar um certo conforto nessa região. Vamos citar, por exemplo, uma pessoa extremamente angustiada e triste, você pode fazer uso da cor amarela, o chakra cardíaco, para trazer um pouco mais de alegria. Esse chakra ele é nutrido normalmente com a cor verde e com a cor rosa, e podemos acrescentar também o amarelo para trazer um pouco mais de alegria para essa pessoa. Outro recurso bastante eficiente para tratarmos os chakras são os cristais. Podemos fazer uso de um cristal para cada chakra, ou podemos fazer uso de uma construção, como nós estamos vendo aí na imagem, para se nutrir aí o chakra cardíaco, estão sendo usados o quartzo rosa, que vai trazer um pouco mais de amor a essa pessoa, o quartzo verde, que vai equilibrar esta região, e o quartzo translúcido, que vai ajudar a limpar memórias que possam estar obstruindo ou bloqueando a circulação de energia nessa área. Outro recurso terapêutico do qual nós podemos fazer uso são os sólidos de Platão. Os sólidos de Platão são 5 formas geométricas, completamente simétricas, que têm todos os seus lados iguais,
todos os ângulos iguais e as mesmas medidas, e os 5 cabem dentro da matriz universal. Essas formas e esquemas geométricos perfeitos se encontram presentes tanto em nossos processos biológicos quanto em nossos aspectos psicológicos e aparecem continuamente na natureza. Vou falar aqui um pouco do cubo, né? O cubo tem 6 lados, tá? E ele traz em si o elemento terra, ou seja, ele traz a consciência da terra, né? E a experiência. Então, ele reflete a experiência de quem nasceu aqui no planeta Terra. Ele tem uma potencialidade de equilibrar, tá? E aumentar, né, a frequência vibracional das nossas células. É um elemento que pode ser usado no chakra raiz para auxiliar pessoas que são muito aéreas e que não conseguem aterrar. Então, junto com o óleo de vetiver, ele é excelente para poder fazer esse aterramento dessas pessoas muito aéreas. Um outro ótimo recurso que nós podemos usar na terapia dos chakras é o Dumertir. O Dumertir consiste em você fazer giros em cima do chakra com um pêndulo. Esse pêndulo pode ser de cristal, madeira, metal, depende aí do hábito e da preferência de cada terapeuta. Eu particularmente uso normalmente pêndulos de cristal, de minerais. Uso inclusive um mineral específico para tratar uma condição específica. Se existe um adoecimento onde falta amor, né, nesse adoecimento, eu gosto muito de usar o cristal de quartzo rosa. Eu tenho relatos de pessoas que exercitam essa terapêutica, que fizeram uso dela após processos de AVC e que diz que nunca viu nada igual, nem mesmo reiki, para auxiliar na recuperação após um quadro de AVC. No caso, essa pessoa relata 3 pacientes que ela atendeu, após terem um AVC, logo em seguida ao AVC, ela harmonizou, equilibrou os chakras com o uso de um pêndulo de cristal translúcido e essas pessoas, nenhuma das 3, apresentou alguma sequela de membro paralisado ou de não poder andar. Tá? Voltaram a ter uma vida relativamente normal após o processo de AVC. Agora eu vou falar um pouco da minha experiência com a terapêutica em si. Esse quadro que nós estamos vendo aí, né, um rapaz de aproximadamente 22 anos, apresentando um cansaço físico e mental muito acentuado, tinha olheiras escuras e profundas, desânimo, apresentava também desesperança e muita preocupação. Tá? Ele apresentava um quadro assim bem cansado, bem estressado. No caso desse rapaz, ele foi atendido durante uma aula prática de cromoterapia e nós utilizamos a aromaterapia, os sólidos de Platão e a cromoterapia. Foram usadas as sinergias, né, em cada chakra. Tá? Ele recebeu uma aplicação de 40 minutos aproximadamente e como nós estávamos num processo de prática mesmo dentro do curso, ele pôde descansar e ele dormiu profundamente por 2 horas. Quando ele acordou assim meio assustado, levantou e disse o seguinte: nossa, o que é isso? Eu fui para lá no fundo e voltei. E foi muito interessante porque as olheiras que estavam muito escuras e profundas, elas tinham reduzido essa aparência escura, tinham clareado assim, em torno de uns 80%, e ele tinha uma expressão de quem havia dormido uma noite inteira, de que tinha descansado muito. Então ele disse assim que ele nunca tinha vivenciado nada igual de descansar assim tão profundamente em tão pouco tempo. Agora eu vou relatar a minha primeira experiência, onde eu passei a utilizar um pouco mais essa terapêutica após o resultado dessa primeira experiência. Eu atendi um adolescente de 16 anos, aproximadamente, que apresentava um quadro de pânico. Ele tinha medo do mundo acabar
e esse quadro acompanhava desde a infância. Na fase dos seus 7 anos, ele recebeu um tratamento psiquiátrico, fez uso de medicamento alopático, que não deu um bom resultado, provocou-se uma perda da sua capacidade mental, do seu raciocínio, com acompanhamento de psicopedagoga, da professora da escola, da psicóloga da escola, e ele teve uma perda de rendimento em torno de 68%. O médico que o atendia, psiquiatra, também era homeopata. Mesmo a homeopatia não conseguiu resolver esse pânico dele, vamos dizer assim, limpar, né, essa memória de pânico. E o psiquiatra, inclusive, desaconselhou de que ele usasse novamente medicamentos alopáticos devido a essa perda da capacidade mental tão acentuada. Então, a terapêutica usada com ele foi o seguinte: foram escolhidos, né, 7 aromas, um aroma para cada chakra, e foram usados os sólidos de Platão, né, os 5 sólidos de Platão, mais a pirâmide em forma geométrica, todos eles em cristais translúcido, cada um colocado sobre um chakra, e em seguida aplicávamos a cromoterapia. E no chakra coronário foi usada a odomertia com um pêndulo de cristal de ametista. Essa terapêutica ela foi aplicada em 80 dias consecutivos e tinha uma aplicação que durava aproximadamente assim, entre 40 minutos a 1h15. Dependia da condição do paciente naquele dia, da tolerância e uma condição que o próprio cristal coloca. Quando você coloca o cristal em cima do chakra, junto com o óleo essencial, e aplica a cromoterapia, às vezes o cristal gruda nessa área como se ele tivesse colado. Então, isso aí é uma informação para você só tirar o cristal quando ele soltar totalmente. Muitas vezes o que acontecia, tínhamos que esperar esse cristal soltar para poder tirar esse cristal do chakra. E o resultado foi que nunca mais houve crise de pânico. O dia que ele começou essa terapêutica, ele teve uma crise de ficar com o olho vidrado, de parar totalmente, de entrar num processo de loucura. E depois desta terapêutica, isto nunca mais aconteceu. Ele hoje está com 19 anos, fez exame para motorista e passou no primeiro exame que ele fez. Então, esse foi o primeiro caso e que me levou a aprofundar um pouco mais e, inclusive, a experimentar outros recursos nessa terapia, através dos chakras. Um outro caso de pânico que foi bastante interessante o resultado, trata-se de um homem de aproximadamente 33 anos, 34 anos, e que tinha um quadro de pânico onde ele tinha medo do coração parar de funcionar e do pulmão parar de funcionar. No processo desse paciente foi usada a acupuntura, usei o sistema esotérico da acupuntura, que a gente faz um balanceamento do chakra, e junto com esse balanceamento foram usadas as sinergias dos chakras. As sinergias eram usadas todos os dias e elas eram usadas junto com sólidos de Platão e também aplicada a cromoterapia. A resposta terapêutica foi excelente. Na terceira sessão de aplicação, esse paciente teve uma crise, travou totalmente, sem conseguir sair de casa, não conseguia pensar em dirigir, com dificuldade, inclusive, para andar. Foi feito um atendimento, inclusive, domiciliar, para poder auxiliar no processo, e após o atendimento, ele ficou aliviado. Então, após esse tratamento, foi um tratamento feito uma sessão por semana, durante 9 semanas consecutivas. A primeira sessão foi feita uma harmonização geral, usando a acupuntura, e depois dessas 9 semanas, esse paciente nunca mais teve crise de pânico. E também apresentou um amadurecimento espiritual. Essa é uma outra condição
que eu observo sempre. Todas as pessoas que recebem essa terapêutica, elas apresentam um crescimento emocional e espiritual. Outra experiência bastante interessante foi aplicada numa mulher de aproximadamente 50 anos que havia passado por uma constelação familiar e experimentado nessa constelação uma condição que envolvia um trauma de infância relacionado à mãe. Então, após a constelação familiar, ela reconheceu todo o processo, reconheceu a participação de cada um dos membros da família nessa situação, como cada um via, mas chegou para mim explicando, o processo e disse que entendia a situação espiritualmente, mas que ela não conseguia ter nenhum sentimento em relação à situação. E era um quadro onde ela se sentia abandonada pela mãe, não reconhecendo o amor da mãe por si. Nesse caso, nós usamos o sistema de balanceamento de chakras pela acupuntura esotérica e usamos a terapêutica da odomertia com os aromas. Então, na primeira sessão que ela recebeu, fizemos uma harmonização geral com acupuntura e usei o óleo de pau rosa no chakra do timo e usei os óleos de eucalipto e limão para fazer uma limpeza no chakra solar, que é um chakra que a gente estuda na odomertia e que fica no centro da sola dos pés, para promover uma limpeza geral no corpo etérico dessa pessoa. Nessa primeira sessão, ela disse para mim, assim, no meio da sessão, ela falou, nossa, estou vendo muito a cor rosa, está vindo muito, assim, intensamente essa cor rosa. Isto é amor incondicional? Foi a pergunta que ela me fez. E eu falei, sim, a cor rosa, ela representa o amor incondicional. E essa pessoa entrou num choro convulsivo, e me disse que ela estava reconhecendo o amor que a mãe tinha por ela, a partir daquele momento, ela me fez alguns relatos durante o tratamento, foi feito também uma sessão por semana, e ao longo do tratamento ela me relatou que ela começou a sentir saudades da mãe. Ela mora em uma cidade e a mãe mora bem mais distante, numa outra cidade no país. Então, isso mostra, vamos dizer assim, como essa terapêutica é muito eficaz. Inclusive, durante o tratamento, ela começou a ter algumas memórias com a família, com as quais ela se sentia incomodada, Então, nós fizemos um PIN com óleo de girassol e óleo de lima Tahiti para limpar essas memórias, esses desconfortos relacionados ao relacionamento familiar e fizemos, esse PIN era usado pela manhã, ou seja, no clarear do dia, ao amanhecer, quando o sol saía, e fizemos um outro PIN de mandarina para trazer um pouco mais de alegria para esse corpo, para que pudesse se sentir mais satisfeita com a terapêutica, inclusive que havia recebido, e com um novo processo na sua vida que ela usava à noite, antes de adormecer. E o resultado aí foi uma coisa assim, visível. O corpo muda a estrutura, essa pessoa hoje é uma pessoa que tem uma postura mais em pé, porque hoje ela se sente, ela reconhece o amor que a mãe tem por ela e isso acabou aumentando a sua autoconfiança. Uma outra experiência bastante significativa ocorreu com uma mulher de aproximadamente 60 anos, de uma vida muito ativa, empresária, uma pessoa cheia de atividades, Nesse caso aqui, nós usamos um trabalho, uma massagem feita ao longo do meridiano vasoconcepção, que passa através dos chakras, do básico até o chakra laríngeo. No caso aqui, nós fizemos a massagem do chakra umbilical até o chakra laríngeo,
E na altura do chakra, pouco acima, né, do chakra do coração, na altura do timo, havia um bloqueio em forma assim, de um nódulozinho, e que foi bem massageada essa região. Nesse caso, nós usamos o óleo de bei. Esse processo foi usado somente a massagem e o óleo essencial, tá? Massageando ao longo do meridiano com uma massagem circulatória. Quando nós chegamos nesse nódulo, foi sendo feita a massagem e aí foi questionada essa pessoa se ela apresentava algum quadro clínico de problema de tireoide, né, uma área ligada à tireoide. E ela disse que não, mas que ela tinha tido hipertiroidismo na sua fase de adolescência para adulta, mas que havia resolvido o problema do hipertiroidismo e que não se apresentava mais nada com relação a esse assunto. Então fomos buscando, incentivando essa paciente a buscar as memórias daquela época. Ela buscou as memórias e disse que assim, as colegas de escola tinham uma forma de brincar com ela e tal, mas que ela não se importava com essa maneira, porque devido ao hipertiroidismo ela era muito magra, né? Ela é alta, então era uma pessoa assim muito esbelta, mas que a maneira como os homens a tratavam, os colegas, né? Os homens, isso a importunava muito. Quando ela acessou essa memória, que nós fizemos a massagem, desbloqueamos a área, inclusive o nódulo reduziu um pouco, né? Essa era uma construção nodular energética, né? Não havia aí nenhum tumor, nenhum cisto, nada disso. Era um nódulo energético. E quando isso foi liberado, ela reconheceu, ela falou, eu não acredito que esta memória atrapalhou o meu relacionamento com os homens na minha vida. Com o marido, com filhos, com o companheiro, eu não estou acreditando nisso. Essa foi a expressão que ela usou no tratamento. Essa terapêutica também foi aplicada na parte prática do curso de toque aromático. Uma experiência de liberação de memórias que travam a caminhada foi muito interessante. Uma mulher de aproximadamente 38 anos, né, quis fazer a terapia de balanceamento dos chakras através da acupuntura, né, e quando nós começamos esse trabalho, já no chakra raiz, essa pessoa trouxe à tona uma memória de quando ela tinha 3 anos de idade e ela se viu na casa onde morava, sentada com um irmão mais novo que ela, abraçando, e ela chorando. Os pais haviam saído para ir a uma festa e tinham deixado os 2 irmãos sozinhos em casa. E ela acordou de madrugada sentindo a falta dos pais e chorou muito. Então ela trazia esse trauma de abandono, de se sentir abandonada desde a infância. Essa memória veio, trouxe muita dor, né? Essa pessoa tinha uma insegurança de caminhar na vida muito grande e nesse momento trouxe muita dor, tanto que ela teve reações de vômito, né? Vomitou, se sentiu assim muito desamparada nesse momento e aí nós usamos um recurso que é muito funcional, que é fazer uma massagem nas mãos, né? E nos braços com óleo essencial de gerânio rosa. Esse óleo de gerânio ele foi usado para dar um aconchego no coração, conforta o coração e esquenta para ajudar a limpar essas memórias que são memórias frias e tristes. Então ajudou nesse momento esse aconchego e também o óleo de lavanda para poder limpar essas memórias, auxiliar na transmutação, já que era um processo onde a pessoa queria se livrar desse trauma de abandono da mãe para poder entrar num processo de aceitar ser mãe. Porque até essa idade, apesar de já estar casada há alguns anos, ela não tinha coragem de engravidar. Então, esse processo foi encaminhando aos poucos essa limpeza
do chakra raiz dela, dessa memória que travava, né, vamos dizer assim, travava a coragem, que levava à insegurança de ser mãe, foi limpa com esse processo da terapia no chakra raiz. Uma outra experiência bastante significativa, né, desse trabalho através dos chakras ocorreu com uma mulher de 30 anos que também tinha uma dificuldade grande, né, em ser mãe, em aceitar essa ideia, né, de ser mãe. Essa pessoa tinha perdido a mãe, a mãe faleceu quando ela tinha 15 anos, 14 para 15 anos de idade, e foi muito sofrido, né, essa perda da mãe com essa idade. Então ela guardava uma dor no chakra cardíaco muito grande. Aí fizemos o balanceamento pela acupuntura esotérica, e nesse sistema eu sempre uso os óleos essenciais, normalmente as sinergias de óleos essenciais para fazer uma nutrição, e aplica a cromoterapia. E ela teve, assim, inclusive, muita dificuldade em expressar, né, essa angústia que aflorou, que despertou no chakra cardíaco após nós aplicarmos a terapêutica. A terapêutica ela é aplicada, ela vem do chakra raiz e vai subindo, né, para os chakras. Ela já tinha feito o balanceamento nos 3 outros e quando chegou no cardíaco, ela deu essa travada, deu uma condição de angústia muito grande. Ela ela faz psicoterapia também, né? Então ela procurou pela psicóloga que a atendia e a psicóloga esclareceu o que era a condição, mas que ela precisava resolver essa dor intensa que havia aflorado. Então a maneira que nós encontramos para aliviar essa dor foi através de uma massagem corporal com óleo de girassol, né, um óleo um pouco mais quente, um óleo aquecido, usando aí o sistema ayurvédico de massagem, agregado 5 gotas do óleo de eucalipto globulus. E ao final da sessão, essa pessoa é uma pessoa que sempre se muito agitada, nunca dormia num atendimento e nesse dia ela dormiu profundamente. E ao final da sessão, ela virou e falou assim: nossa, mas onde foi parar aquela dor toda que eu senti durante todos esses dias? Aí eu brinquei com ela, eu falei nos braços de Maria, né? Para mim, a vibração do eucalipto globulus, né? Esse tom azul que evapora de uma floresta de eucalipto globulus, ele está na mesma frequência vibracional que o manto que Maria carrega nas suas costas. Então, eu vou encerrar aqui os casos, né? Tem muita coisa para poder falar, senão a gente vai ficar falando aqui 2 horas e não tem tempo para isso, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados, né, que nós temos que ter ao aplicar essa terapia através dos chakras, tá? Então, são algumas precauções. Devemos ter muito cuidado com pacientes com câncer, principalmente em processos reincidentes ou caso de metástase, tá? Em pessoas idosas com quadros de adoecimento prolongado, pessoas com quadros de cardiopatia grave e pessoas com quadros de adoecimentos crônicos, como asma, diabetes, tá? Esses adoecimentos mais prolongados e que muitas vezes têm quadros assim mais críticos que colocam em risco a vida da pessoa, tá? E também devemos ter cuidado com a forma geométrica do cristal e com o próprio cristal que nós vamos utilizar aí na terapia. Por que eu falo dessas precauções, né? Nesses casos de adoecimentos, o que ocorre é o seguinte: às vezes a memória, como eu citei aí em 2 casos, a memória que aflora, ela traz uma dor muito intensa e isso pode provocar uma parada cardíaca, tá? Ou isso pode despertar uma crise glicêmica muito acentuada, ou mesmo uma crise de asma. Isso não é teoria, é prática. O que eu estou passando aqui já aconteceu comigo de estar atendendo uma paciente
e ela ter, vamos dizer assim, uma memória que travava muito o seu coração e fazer uso, né, tentar estimular o chakra cardíaco dela com um pouco de cromoterapia e o óleo essencial de gerânio rosa, e essa pessoa entrar num processo de asfixia, de não conseguir respirar porque a emoção que o aroma trouxe à tona, ela não deu conta de processar mentalmente. Então, nesse caso, foi usado um óleo de hortelã-pimenta, que na hora tirou essa informação, né? Agiu aí no sistema límbico e tirou essa informação que o gerânio havia passado. Então, essa pessoa, vamos dizer assim, o processo de asfixia cedeu, ela voltou a respirar novamente, mas por se tratar de uma pessoa idosa, é bem complicador, né? Um outro caso similar a esse, também usando gerânio rosa, foi um processo de asma de uma mulher de mais de 60 anos, onde ela também entrou numa crise de asma que foi bastante assustador, né? Nesse caso foi necessário usar um pouco de acupuntura, foi usado também o óleo de hortelã-pimenta para trazer essa pessoa, vamos dizer assim, de volta para a condição anterior que ela tinha, e nesse caso havia um processo onde a pessoa não queria se livrar desse adoecimento. Ela usava a asma numa condição emocional desde a infância para conseguir o que queria. Então, ela não queria sair desse processo de adoecimento. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado, porque se não tiver o conhecimento suficiente de qual recurso eu posso usar para poder tirar a pessoa de um quadro desse, é melhor não usar a terapêutica, né? Para mim, entendo como terapeuta holística que qualquer terapia que eu vou aplicar, eu preciso estar bem atento, porque assim como as pessoas têm alergias alimentares, elas podem ter reações acentuadas a qualquer tipo de terapia, né? Por isso, ficam aí essas precauções que devemos ter nessa terapia. Agora me despeço e gostaria de agradecer a todos, né, por me ouvirem, por participarem, por permitirem, né, que esse conhecimento seja divulgado. Eu agradeço a todos os mestres, invisíveis e visíveis, que me auxiliaram no processo de desenvolvimento, buscando conhecimento nas terapias complementares. Agradeço a Fábia e a toda a sua equipe que tiveram essa trabalheira para organizar o segundo Congresso de Aromatologia, viu? Que Deus os abençoe sempre na sua caminhada, porque realmente não é fácil um evento como esse. Então fica aqui a minha gratidão expressa pela oportunidade de participar com vocês desse evento. E eu agradeço a todos que tiveram a paciência de ouvir, né, esse relato dessa experiência, e espero que ela tenha servido para ampliar um pouquinho mais o conhecimento de quem participou aqui da palestra. Então fica aqui a minha gratidão.